mundo. A Bíblia diz que Deus dá a bênção aos seus amados enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando. Agora, engraçado, o Pedro está dormindo. Era para ele estar aflito, né? Era para ele estar preocupado. Agoniado, apavorado. E detalhe, Pilatos falou assim, ó, depois da Páscoa a gente apresenta ao povo. E a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é, porque o povo falou assim, ó, solta Barrabás. E prende Jesus. E crucifica Jesus. Porque a voz do povo não é a voz de Deus. Porque Deus nunca vai falar segundo a sua fala. Mas você pode falar segundo a fala de Deus. Porque se Deus falar segundo a sua fala, você tem que sustentar o que ele vai falar. Agora, se você falar segundo a fala de Deus, ele sustenta o que você fala. Ele sustenta. Elias é uma prova disso. My God. Ele fala assim, ó, eu estou diante da face do Senhor. Então, segundo a minha palavra, não chove. Porque estava diante de Deus. E tem gente que está diante dos homens e quer comprometer Deus em cima disso. E não choveu. O anjo apareceu de madrugada lá, mano. O Pedro estava dormindo. A igreja está orando. E o Pedro sabia que Deus é capaz de permitir alguém ir preso para nos levar ao lugar da oração? Porque a igreja só foi para o lugar da oração quando viu que o Pedro estava preso. Porque enquanto tem uns presos, tem outros orando. My God. A igreja não tinha acesso ao Pedro, mas tinha acesso a Deus. Quando a oração subiu, o anjo desceu. E sabe o que é o mais lindo? É que o anjo tocou do lado. Eu preciso falar isso. O anjo tocou do lado dele. Por que o anjo tocou do lado? Porque Deus sabe qual é o lado que se desperta. Deus sabe que se ele tocar em certas áreas da sua vida, meu filho, você volta a chorar de novo. Se ele tocar em certas áreas, você volta. Eu vou voltar a buscar. A pergunta é, você vai esperar ele tocar ou vai despertar? Quando o anjo tocou, foi do lado aqui, não foi? Sim. Larga, do lado. Sabe por que foi do lado? Porque quando Deus formou a Eva, foi da costela, do lado. Deus mexeu do lado. Yes. Engraçado. Só que quando Jesus foi pra cruz, o soldado enfiou a lança onde? Do lado. E saiu sangue e água. Por quê? Porque toda mulher quando tá grávida, que a bolsa do líquido amniótico se rompe, o sangue se mistura com a água, então sai sangue e água. Sim. Lá no Éden, quando Deus mexeu do lado, saiu a Eva. Mas lá no Gólgota, quando o soldado tirou a lança, era a bolsa rompendo. Tava nascendo a igreja. Mexeu do lado. Porque Deus sabe qual é o lado que te desperta. E quando o anjo tocou do lado do Pedro, falou para ele assim, levanta. Quando o Pedro levantou, as algemas caíram. Sabe por que muitas algemas não caem? Porque a gente não quer se levantar. Tem gente esperando as algemas cair para se levantar. E Deus está dizendo agora, se levanta primeiro. Se levanta primeiro. Porque quando você se levantar, aquilo que te prende cairá. E eu te pergunto, as algemas eram de plástico ou era de ferro? Ferro. Ele não estava preso? Sim. Tinha um monte de guarda lá. A pergunta é, se as algemas eram de ferro, os guardas não ouviram? Cara, que profundidade. Ué, se as algemas caiu, como é? Exato. Automático, barulho. O Pedro saiu porque Deus sabe trabalhar no barulho, mas ele também sabe trabalhar silêncio. E o fato de não estar acontecendo barulho na sua vida não significa que Deus não esteja trabalhando. Vai ter hora que vai ter barulho, festa, comemoração, mas vai ter momentos na sua vida que você não vai estar ouvindo barulho de nada, que você não vai estar ouvindo gritaria, mas na cortina dos bastidores tem um Deus que trabalha para aqueles